Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2023, aqui pelas igrejas Assembleia de Deus, Ministério Belém, a revista da classe dos adultos que tem como tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Eu gostaria nesta oportunidade de trazer aos irmãos a lição de número 11, lembrando que as 10 lições anteriores, elas estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Pregando o Evangelho. Então divulgue, ore, participe. Desde já agradeço a você que tem nos acompanhado nessa trajetória, nessas 10 lições. Essa semana mesmo eu tive uma notícia excelente. Alguém encontrou o canal porque foi falado desse canal e disse que está sendo bênção para a sua vida. Então, se você pensa dessa maneira, o único propósito nosso aqui é podermos estar falando do amor de Jesus Cristo. E nesta oportunidade, na lição de número 11, que é para a data do dia 10 de dezembro de 2023, já quase encerrando, irmãos, o ano, nós temos como tema Missões e a Igreja Perseguida. Lembra na lição de número 10? Quando na lição de número 10 nós estudamos sobre a janela 1040, nós vimos ali dois motivos que nos levaram a pontuar esta lição. A primeira, a necessidade humana, e a segunda, a perseguição contra a igreja. Ali nós enfatizamos algumas coisas, porém nós falamos que íamos voltar a tratar deste assunto na lição de número 11. Então chegou o momento para nós estarmos estudando esta temática, vamos dizer assim. O nosso texto áureo se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso de número 12, que diz assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então vou voltar a repetir aqui porque é muito importante. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. De alguma maneira, de alguma forma, nós vamos ver na lição de hoje que independente do país, porque no nosso também, em pleno século 21, nós também sofremos algumas perseguições, quer por parte do governo, quer por parte da família, quer por parte do meio ao qual nós estamos inseridos, algumas situações de perseguição, de mentira, de calúnia. Neste contexto, nós acabamos sofrendo. A nossa verdade prática diz assim: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Então, traz aqui a nossa verdade prática um resumo do que será a nossa lição de hoje. Aprender o quê? Como ser perseguido. Nós temos como leitura bíblica em classe Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 8, 9, 13 e 14, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 8, melhor dizendo, do verso 1 ao 4, e nós já fizemos menção, de Atos, aqui capítulo 8, principalmente do verso 1 ao 3, em lições anteriores. Então, para nós começarmos a nossa lição de hoje, vamos estar aqui fazendo leitura de Atos capítulo 6, a partir do verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E aí lá em Atos 8. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E
uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Nós vamos voltar a falar de alguns versículos aqui durante a nossa lição de hoje. E aqui interessante, né, irmãos, é que Saulo assolava a igreja, e aquele que era perseguidor passou a ser o quê? Perseguido. E outro texto, outra parte importante é que Jesus, quando se apresenta para ele ali, diz ali: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então nós entendemos que aquele que persegue a igreja, persegue a quem? Ao próprio Jesus Cristo. Temos como objetivos para a nossa lição de hoje 3 objetivos. O primeiro, explicar o contexto da perseguição na igreja primitiva. O segundo, apresentar a perseguição cristã na atualidade. E o terceiro, mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje. Precisamos tomar conhecimento de casos em que a igreja, em que irmãos da igreja, nossos, por crerem nas mesmas coisas que cremos, padecem prisões e proibições em diversos lugares no mundo. Isso em pleno século 21. Só que nós vamos ver durante a lição de hoje que nem sempre as mídias elas estão empenhadas em trazer esse tipo aqui de informação. Por isso, nós vamos trazer alguns sites aqui aos irmãos para estarem consultando, para se manterem aí atualizados. Nós temos como palavra-chave perseguição. Então, nesta lição, o tema desta lição, desta semana, é muito importante, muito relevante. Veremos como a igreja no Novo Testamento lidou com esse desafio. Qual? O desafio de ser perseguida. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. Até este momento aqui, nós já vemos vários itens, Ajuda financeira, ajuda principalmente com oração, com jejum, Ajuda na parte financeira sendo fiéis. Falamos aqui, irmãos, em lições anteriores sobre as regiões mais carentes. Falamos aqui também, sobre, volto a dizer, a nossa fidelidade. Falamos aqui também sobre prestação de conta que as igrejas devem fazer de uma maneira geral com esses valores que estão sendo ofertados. Falamos aqui que em momento nenhum a intenção é desagregar ou trazer uma opinião contrária a respeito disso. Então, quase que finalizando a nossa revista, falamos esse trimestre aqui praticamente sobre esta obra missionária, como nós podemos de alguma maneira estarmos ajudando a divulgar o reino de Deus. E hoje nós iremos falar que não é fácil, e começando pela vida de Estevão. Então, temos 3 tópicos aqui. O primeiro, a igreja nasceu de um contexto de perseguição, Então, lá em Atos, já capítulo 6, no verso de número 9, depois vamos trazer outras referências também. Atos 6, capítulo de número 6, verso de número 9, diz assim, E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, que nós fizemos leitura lá na nossa leitura bíblica em classe, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então, nesse contexto aqui, esse texto nos mostra que Estevão passou a ser vítima de mentira, suborno e de falsa testemunha, fazendo com que ele disputasse a respeito das Escrituras, conforme Atos capítulo 7, capítulo quase que todo, ali do verso 1 ao verso de número 55. Então, irmãos, mentira, suborno, falsa testemunha, isso aqui me lembra agora também da vinha de Nabote lá, aquele servo do Senhor que tinha uma vinha, foi ali caluniado, tomaram a sua vinha ali, com outro propósito. Os irmãos se entendem, só trazendo o link entre aquela situação e a situação de hoje. Isso sempre existiu, sempre quando alguém se dispõe a fazer a obra de Deus, toma pedrada, é apedrejado, como aqui,
A gente costuma dizer que a árvore que não dá fruto não toma pedrada, né, nesse contexto. Então, podemos ainda trazer que o discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de expulsarem ele da cidade e também de tacarem pedra nele, de o apedrejarem. Então, a árvore que dá fruto vai tomar pedrada. Se propôs a fazer a obra do Senhor, vai sofrer calúnia, perseguição, vai ter falsa testemunha, vai ter sempre alguém falando: não gosto desse irmãozinho, não gosto dessa irmãzinha. Então, no nosso meio, não assim, entre nós, querendo dizer, entre aqueles que buscam fazer a obra do Senhor, sempre vai ter, como o textuário nos disse lá, né? Aqueles que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Caminhando aqui então, irmão, para o nosso segundo subtópico, aqui no primeiro o tema foi a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. No segundo subtópico, a igreja foi dispersada. Aqui podemos trazer a referência lá da nossa leitura bíblica em classe, lá em Atos capítulo 8, diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fazendo-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Para conceituar aqui o que? Lá no verso de número 4 também, que todos, quando eles foram ali dispersos, todos os lugares que eles chegavam, eles anunciavam a palavra de Deus. Olha o verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da igreja de Cristo. Lá no terceiro subtópico, iremos tratar também sobre a perseguição cristã, que é uma realidade. Então, qual que é o conceito para a perseguição? O ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar e ou executar pessoas com bases em diferenças étnicas, políticas e religiosas. E de acordo ainda com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas do mundo. São aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição, como eu disse aos irmãos lá no início da nossa aula de hoje. Então isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturado e morto em alguns países. O resumo deste tópico de número 1, ele é onde nós aprendemos aqui sobre o primeiro mártir, né, que foi Estevão. Falamos também sobre a igreja, quando ela foi ali dispersa, ela nasceu dessa dispersão, e falamos também sobre o conceito do que é, né, essa perseguição. O resumo diz assim: a narrativa de Atos dos Apóstolos, a partir do martírio de Estevão, mostra que a perseguição aos cristãos é uma realidade. O tópico de número 2, nós iremos aprender aqui sobre a perseguição cristã na atualidade. Aqui nós temos também nossos 2 subtópicos. O primeiro diz assim: em muitos lugares ser cristão é perigoso. Olha só, infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Por isso, deveríamos ser gratos, irmãos, a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país e, ao mesmo tempo, estarmos vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa. Então, aqui o contexto muitos países nós não temos a liberdade que nós temos no nosso para poder falar, para poder evangelizar do amor de Jesus Cristo. E isso, irmãos, também é nos garantido no artigo 5º, inciso 6º da nossa Constituição Federal de 1988, que é o quê? Né? Ele diz o quê? Abre aspas aqui: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos
e garantia na forma da lei e proteção aos locais de culto e suas liturgias, fecha aspas. E lá na palavra do Senhor em Atos capítulo 22, do verso 25 ao verso 29, Paulo nos ensina que não devemos nos furtar de usar o uso da lei quando necessário. Então é um direito nosso adquirido por Constituição o que estarmos evangelizando, falando com liberdade do amor de Jesus Cristo. Por exemplo, lá no subtópico de número 2, vai falar sobre a Coreia do Norte, a nação mais fechada ao evangelismo. Segundo a classificação do portal Missão Fechadas, em primeiro lugar, em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o evangelho desde o início do século. Lá ocorre perseguição, a perseguição religiosa lá é extrema, tendo cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Por isso devemos continuar orando, sem cessar e nos interessar pela Coreia do Norte. Por quê? Porque enquanto aqui ainda temos essa liberdade para estarmos adorando ao nome do nosso Deus, nosso objetivo, falamos isso em lições anteriores, nosso objetivo primário é o quê? Nós somos feitos para adorar e exaltar o nome do Senhor, E aí depois vem o quê? Também divulgar a sua salvação a outras pessoas. Então lá eles não têm o quê? Essa liberdade. Aqui podemos trazer um resumo muito claro, onde vimos aqui que então em muitos lugares, principalmente quando nós estudamos também, lá na janela 1040, aquelas 67, aproximadamente ali 67 nações, onde a miséria impera e onde o evangelho não entra, os países ali fechados ali, aquelas 3 religiões. Também falamos aqui, sobre a questão da Coreia do Norte, de estarmos o quê? Orando e intercedendo pelos nossos irmãos, missionários que ali estão trabalhando. O resumo diz assim, em muitos lugares ser cristão é perigoso, como na Coreia do Norte, a nação mais fechada ao evangelho. O terceiro tópico vai trazer para a gente aqui, como ajudar a igreja perseguida. Aqui nós temos 3 subtópicos. O primeiro, conhecer a gravidade da situação. Como eu disse aos irmãos, o autor da revista também pontua aqui, lamentavelmente parece que há uma má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. Precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Ainda outro ponto aqui, como eu disse aos irmãos no início da aula aqui, temos que trazer e temos que buscar dados e informações a respeito desta perseguição, desta gravidade. Por exemplo, vamos citar alguns sites. Senami é um deles. Missões Portas Abertas e Voz dos Mártires prestam um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos. Portanto, procure conhecer a dimensão do problema e se sensibilize com ele. Vamos ler uma referência bíblica aqui, Hebreus capítulo 13, verso de número 3, para embasar o que estamos trazendo aqui em relação a este contexto. Hebreus capítulo 13, verso 3 diz assim: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também do corpo. Então, a palavra do Senhor nos orienta, que nós devemos estar sempre, buscando conhecimento, conceito sobre essa situação e sempre nos colocando, isso aqui, diz muito claro sobre empatia, nos colocando no lugar daqueles que estão presos, como se nós estivéssemos com ele, aqueles que estão sendo maltratados, como se estivéssemos ali com eles, e aqueles que sofrem essas perseguições. Por quê? Como se fosse nós mesmos ali. Por quê? Nós somos um único corpo neste contexto. Então, segundo subtópico, ore pela igreja perseguida. Devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários desse contexto. Ora, a Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, lá em Tiago capítulo 5, no verso de número 16. Então, nós devemos orar para que eles tenham coragem e não desanimem de estar fazendo
esta obra em meio a perseguições. Devemos orar também pela proteção de suas vidas e de suas famílias, né? E de suas comunidades. Também devemos orar. Isso aqui eu achei importante, irmãos, até grifei aqui, Devemos orar também, que a gente sempre fala para orar para os missionários, para aqueles que vão, mas devemos orar também, pelos perseguidores. Às vezes, irmãos, eles não conhecem o nosso Salvador. Então devemos orar por eles, para que eles também venham a se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Por quê? Porque são vidas, são almas que também precisam de Jesus, assim como a graça nos alcançou. Amém? Então aqui ainda podemos trazer o conceito ainda lá da história do apóstolo Paulo, que eu disse aos irmãos, né, lá no início da nossa aula lá, que de perseguidor ele passou a ser o quê? Perseguido. Olha o exemplo de Paulo. Então, impossível, irmão, como gosto de dizer, impossível é Deus pecar. Se para Saulo a salvação, a graça, o evangelho alcançou, é possível para qualquer ser humano que seja evangelizado ali, que ouça falar do amor de Jesus Cristo, vir a ter uma mudança de vida. O terceiro subtópico, ele diz assim, se envolva com a causa da igreja perseguida. Quando nos dispomos a orar, ficamos mais sensíveis a obedecer à voz do Espírito Santo. Isso é um fato. A oração é um diálogo com Deus. Em lições anteriores eu disse aqui que devemos orar, antes, como forma de dependência total de Deus. Devemos orar durante, como forma do que? De direcionamento de Deus, de estar ali sobre a direção de Deus, nesse sentido de orar. Se dependemos dele, se oramos porque dependemos dele, antes de fazermos ou não, devemos orar durante, porque somos dependentes, precisamos da direção dele, e devemos orar depois, por gratidão e comunhão para com o nosso Deus. Isso nos torna mais sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. Isso também nos tira, irmãos, da nossa zona de conforto e nos faz o quê? Desafiar a viver o Evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. Então, quando nós oramos, o Espírito Santo nos sensibiliza ao quê? A essa obra missionária. E isso faz com que nós ouvimos melhor a sua voz ali. Porque às vezes, nós estamos aí no nosso comodismo, e não estamos aí totalmente voltados, totalmente com a consciência de estarmos tomando, como Hebreus capítulo 13, verso 3 nos disse aqui, para nós estarmos sempre lembrando dos presos, nos colocando no lugar deles. Então, nesse conceito aqui ainda, nos tirar da zona de conforto em relação ao quê? A estarmos fazendo a obra do nosso Deus. Então, neste tópico de número 3, caminhando para o final da nossa lição de número 11, nós aprendemos a conhecer a gravidade da situação. Passamos aqui alguns sites aos irmãos, vou repetir: Sename, Portas Abertas e Voz dos Mártires. Também falamos aqui sobre estarmos orando pela igreja perseguida, bem como pelos perseguidores, bem como por aqueles que perseguem a igreja. Também nos envolvendo com a causa da igreja perseguida, nos tirando da zona de conforto. Então, o resumo deste tópico, ele vem dizendo: podemos ajudar a igreja perseguida conhecendo a situação, orando pela igreja e se envolvendo com a sua causa. E aqui, irmãos, eu quero trazer também algo aos irmãos, que qual a diferença de se envolver e de estar comprometido? É aquele velho exemplo nosso do omelete. A galinha, ela se envolve no processo e o porco se compromete, porque a galinha continua viva e o ovo a galinha continua viva, dando o ovo. E o porco, ele está comprometido porque ele dá ali a sua vida, ele dá o couro ali para essa situação ali. Então, envolvido, não só está nesse contexto envolvido, mas comprometido. Se envolver é o primeiro passo, se comprometer é se engajar realmente nesta obra missionária. Então, como conclusão para a nossa lição de hoje, infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus.
Infelizmente, é um fato. Segundo ponto que a gente pode trazer para a conclusão da nossa aula de hoje, que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra de estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente por esta igreja perseguida e orando pelos aqueles que perseguem também. Então, com uma frase motivacional para o final, que possamos estar orando pelos nossos irmãos perseguidos e por aqueles que também os perseguem. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, falando ricamente ao vosso coração. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 12, que terá como tema o modelo de missões da igreja de Antioquia. Vamos estar falando neste contexto aqui, né? Voltando algumas lições atrás, mas trazendo aqui o conceito desta igreja de Antioquia. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus Cristo.